Boa noite a todos. Eu sou a Raquel e nós estamos juntos novamente para mais um estudo evangélico. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso coração ao alto e pedir as bênçãos da espiritualidade maior, que em nome de Deus, em nome de Jesus, estão conosco, nos amparando, nos sustentando. Vamos pedir também aos nossos mentores e amigos espirituais, a equipe de João de Deus, que estejam conosco neste momento, para que sejamos inspirados com as palavras certas, com as colocações corretas, para que o nosso estudo seja proveitoso a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje, que me foi pedido para avaliar, para comentar, aliás, é a lição 18, Atitudes Essenciais. E essa lição, ela inicia-se com um versículo de Lucas, e ela diz o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. São palavras de Jesus, que estão em Lucas capítulo 14, versículo 27. E nessa lição, Emmanuel diz que está a verdadeira fórmula para o ingresso no sublime discipulado de Jesus. Ou seja, se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que aceitar a nossa cruz e segui-lo. Mas não basta que nós tomemos a nossa cruz, porque se nós formos analisar o que é a cruz, não é um madeiro infamante onde Jesus pereceu. A cruz que é colocada para nós são os nossos problemas, as nossas dificuldades, que nos são dadas como aprendizado, como exercício para nossa melhoria, para o nosso progresso espiritual. Então, Jesus coloca duas condições para que nós sejamos seus discípulos. A primeira é aceitar a cruz, porque muitas pessoas se revoltam e se colocam muitas vezes contra Deus, se colocam em posição agressiva, violenta, blasfemam porque acham que as suas dificuldades são maiores que as dos demais, que as suas dores são maiores, que a sua prova é maior. Mas nós temos que ter em mente que nada daquilo que acontece na nossa vida é por acaso. Nós não somos nem protegidos, nem preteridos, nem castigados por Jesus. Nada disso. Jesus é nosso mestre. E Jesus, ele viveu e morreu para nos dar o exemplo de que caminho nós temos que trilhar para alcançarmos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Então, quando ele diz que nós precisamos tomar a nossa cruz, é que nós precisamos aceitar as nossas provas, as nossas dificuldades, entender por que estamos passando por isso e tentar melhorar. Independente se foram erros de vidas passadas, se foram erros desta própria vida, todas as dificuldades e provações
vem para nos ensinar, para que a gente possa exercitar e se tornar uma pessoa melhor. Temos que utilizar a nossa inteligência, essa bênção que Deus nos deu, essa dádiva que Deus nos deu para superar nossas limitações. É para isso que nós temos inteligência, para resolver os nossos problemas e superá-los. Só que não basta tomar a cruz. É preciso, seguir Jesus. E como nós vamos seguir Jesus? Jesus nos deixou um caminho. Esse caminho é o Evangelho. E no Evangelho estão traçadas as diretrizes para que nós nos tornemos pessoas melhores. Jesus vivenciou tudo aquilo. E quando ele deixou esse legado para os discípulos, para que os discípulos entendessem e levassem isso às demais pessoas, Jesus pretendia que nós nos conscientizássemos de que são ensinamentos eternos, imutáveis. Tanto que Jesus esteve aqui há mais de 2020 anos. E os seus ensinamentos são válidos até hoje. Nós estudamos, discutimos sobre eles e ainda não conseguimos vivenciá-los, porque é algo muito difícil. O que aparentemente é simples, na hora de nós lermos, na hora de nós estudarmos, torna-se difícil na prática, porque nós ainda somos portadores de muitas imperfeições. Ainda temos orgulho, vaidade, preconceito, ainda somos pessoas muito orgulhosas. Então é difícil seguir os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos de amor, ensinamentos de perdão, caridade, compreensão. A gente se pega todos os dias fugindo disso, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. A gente não consegue. E é por isso que o texto é denominado de atitudes essenciais, porque são essas atitudes as mais importantes para que possamos fazer as mudanças que se fazem necessárias na nossa vida e podermos seguir o caminho que Jesus nos deixou. E são atitudes fundamentais, diz Emmanuel. E se nós nos propomos diariamente, a desfrutar da intimidade de Jesus, nós temos que aprender a fazer isso. Não basta que a gente só aceite o sofrimento ou que a gente só estude o Evangelho. É preciso que a gente faça essa reforma completa na nossa vida. E aqui o Emmanuel coloca, que muitas pessoas ainda são tão cheias de orgulho e de vaidade que elas não conseguem entender isso que o Cristo coloca. Elas acham um absurdo, elas acham que é uma questão muito humilhante você carregar a cruz. E se nós formos analisar, nós somos pessoas cheias de dificuldades. Cristo não. Jesus, ele não precisava passar por aquilo. E na época em que Jesus esteve aqui na Terra, ser morto na cruz era a forma mais infamante de ser penalizado. A cruz era destinada à pior espécie de criminosos. E Jesus foi morto na cruz. Ele não tinha que passar por nada daquilo. Ele passou pelo escárnio, pela humilhação, para exemplificar,
na nossa vida o que nós tínhamos que fazer. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele aceitou os desígnios de Deus, porque era preciso que ele passasse por aquilo, para que aquela geração, para aquelas pessoas despertassem de alguma forma. É claro que é um processo. Alguns foram tocados e despertaram na época, né? Tanto que foram esses que deram continuidade aos ensinamentos de Jesus. Outros só foram tocados muito tempo depois, muitos anos depois, muitos séculos depois, e muitos não foram tocados até hoje. Mas a gente vai ter que despertar para isso, porque esse é o caminho. E espíritos imortais que somos, o nosso destino é a melhoria, é a recuperação, é a perfeição. O nosso destino é a angelitude. Agora, o tempo que isso vai levar para que a gente aceite isso, para que a gente trabalhe nesse sentido e consiga esse progresso, vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. E se nós insistirmos em nos manter na negativa e não aceitarmos a cruz e não aceitarmos seguir os passos de Jesus, num determinado momento a vida vai nos dar um empurrão e nós vamos ter que despertar, porque nós temos livre-arbítrio, só que chega num determinado ponto, o livre-arbítrio é cassado. Quando o espírito erra, num determinado ponto, o livre-arbítrio é cassado. Então, a vida vai nos impor uma forma arbitrária, né? Uma forma mais, digamos assim, mais coercitiva para evoluirmos. Então, não é melhor nós que entendemos que hoje em dia nós não somos perseguidos como os cristãos de antigamente, como seguidores de Jesus? Não é melhor nós aceitarmos por amor, aceitarmos inclusive pela dor, porque a maioria das pessoas que despertam para os ensinos de Jesus, que se propõem a seguir os caminhos de Jesus, a maioria o faz pela dor. Mas não é mais fácil a gente fazer isso agora do que esperar num futuro que a vida nos dê um chacoalhão, nos dê um tranco. O Emmanuel, ele diz assim, né? Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta ao caminho. Não basta que a gente conheça o Evangelho, que a gente pregue os ensinamentos. É preciso que a gente vivencie. E mais do que isso, não basta a gente ter um roteiro de fé. A nossa fé, ela tem que ser uma fé útil e não uma fé estagnada. E como a gente faz isso? Através do trabalho. Todas as vezes que a gente se propõe a trabalhar na seara do Cristo, por menor que seja o nosso trabalho, a gente está andando um pouquinho. Por mais simples que seja o nosso trabalho, por menor que seja o nosso esforço, nós estamos andando. O que nós não podemos é escolher o comodismo, é escolher ficar parados, é escolher a negação. Nós que conhecemos o Evangelho, nós não temos mais desculpa para ficar parados. O Emmanuel, ele diz o seguinte, que se nós temos meia hora de Evangelho, a gente já não pode mais alegar
ignorância. Porque enquanto nós somos ignorantes da lei de Deus, a providência nos protege. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E a nossa responsabilidade é o quê? Aceitar os desígnios de Deus, fazer as nossas mudanças, as reformas que precisam ser feitas na nossa vida, para que possamos nos tornar pessoas melhores e trabalhar na seara do Cristo. A gente não pode ficar parado, pois nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Sabemos que a Terra passa por um período de transição, de renovação, e que novos espíritos virão habitá-la, espíritos melhores, e que os espíritos que não tiverem condições de habitar esse planeta de regeneração serão enviados para outros lugares, para mundos em condições inferiores. Ou seja, se nós não melhorarmos para herdarmos a Terra, nós seremos mais uma vez exilados. Por isso, não podemos esquecer que a maioria de nós já foi exilado, já veio para a Terra exilado. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam o livro Exilados de Capela. Tem vários livros que falam sobre isso. Exilados de Capela, o outro, se não me engano, não sei se é Exilados de Andrômeda. Enfim, tem vários livros. É só procurar na internet que vocês vão achar. Tem muitos livros que falam sobre os espíritos exilados. E nós somos esses espíritos. Então, nós temos que nos esforçar para aproveitar a oportunidade que estamos tendo agora e não deixar para depois, pois nós não sabemos se teremos um depois. O tempo passa muito rápido e nós temos que aproveitar esse tesouro que ele é, aproveitar cada minuto. E não basta, como diz o Emmanuel aqui, não basta somente crer e repetir o Evangelho, as palavras do Evangelho. É preciso trabalhar, é preciso ajudar, é preciso pôr as mãos à obra, para que a gente consiga construir um patrimônio espiritual, moral, para levar quando formos chamados de volta à pátria espiritual. Então, eu gostaria que todos pudéssemos refletir nessa lição, que essas atitudes essenciais que o Emmanuel nos coloca, que é tomar a nossa cruz e seguir o Cristo, elas são condições indispensáveis. São condições sem as quais nós não conseguiremos melhorar, evoluir. E nós temos que fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar para construirmos um patrimônio não material, um patrimônio espiritual, que possamos levar e apresentar quando sairmos daqui. E nos esforçarmos, porque se nós conseguirmos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos, a gente está no lucro. Lembrando sempre que essa é a nossa melhor versão e esse é o momento. Então vamos nesse instante agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, e que possamos ser amparados nesta noite, neste final de semana, que os amigos espirituais nos abençoem, nos iluminem, para que possamos fazer as reformas que se fizerem necessárias na nossa vida.
Obrigada, meu bom Deus, obrigada aos nossos mentores, obrigada por tudo. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia, que possamos viver dignamente à luz do Evangelho do Cristo. Gratidão, meu Deus, gratidão, mentores amigos, e que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Obrigada, gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.